Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Do Outro Lado da Mesa, o câncer por um outro olhar. Mais uma vez ao lado do meu amigo Juliano. E hoje um episódio comemorativo, né, Juliano? Justamente. Um ano do Outro Lado da Mesa no ar. Com muita felicidade conseguimos completar esse ano. E que venham mais anos de muita produtividade. Justamente, Gabriel. Foi um ano aí, assim, acho que foi de muita surpresa, né? Conseguimos desenvolver esse projeto. É uma coisa que todo episódio que fazemos aqui, nós saímos satisfeitos, felizes por ajudar, né? Eu acho que E até mesmo realizados, né? realizados, justamente, ajudar o próximo, ajudar o paciente, ajudar o acompanhante do paciente oncológico. E hoje estamos aqui completando um ano. A gente, na verdade, nem achamos que ia chegar nesse ponto, né? E conseguimos chegar aqui. E hoje, nada mais que especial, né? O episódio. Começamos com duas pessoas muito especiais na nossa vida, que foram as nossas mães. O primeiro episódio com convidados, né? Bem dizer. O primeiro foi nosso. O primeiro foi nosso. E acho foi que especial. Foi nosso. Nós somos especiais para nós mesmos. Né? E hoje a gente consegue encerrar esse primeiro ciclo com duas mulheres também tão especiais na nossa vida, que são as nossas esposas, Flávia e Mariana. Justamente. Estamos aí agora, vamos ver se elas vão entregar a gente um pouquinho, né? Espero que não. Então a gente tentar buscar trazer ainda algumas informações, algumas orientações para os pacientes, para os convidados, para os gestores de saúde, e olhar com outros olhos para a estrutura também do serviço que é oferecido, por exemplo, a Flávia, a arquiteta, tentar falar um pouquinho mais desse conforto. Também abusar da Mari aqui com a gente para falar do cuidado da mente em todos os diagnósticos, em transtorno, e entender um pouquinho melhor, que para mim sempre foi muito difícil entender essas adversidades que a mente nos traz na psiquiatria. Eu acho que a questão da mente na oncologia é muito forte, né? Porque se você não... lógico, você tá com um problema orgânico, mas se você não tiver uma mente sã, nada funciona. Então, acho que é de grande importância nós debatermos sobre isso. E acho que sobre a gestão, a questão da Flávia arquiteta, é falar sobre a ideia de como montar um ambiente mais adequado para o paciente oncológico, mas para o paciente que precisa de um cuidado de saúde. Né? Eu aprendi um termo, chama neuroarquitetura. Olha, isso daí essa é nova. Vamos saber mais sobre isso aqui. Vivendo e aprendendo. Vamos começar então com a doutora Mariana. Quem é Mariana? Boa noite. Estou muito feliz com o convite, né? Finalmente, né, Flávia, da gente vir participar desse podcast aí. Dizer que eu acho que, também pela Flávia, que nós estamos muito orgulhosas dessa iniciativa. Como psiquiatra, eu vejo o quanto é difícil, não só para o paciente, mas também para o familiar, receber o diagnóstico, lidar com isso, né, com as transformações que isso traz na rotina, na vida, na perspectiva de futuro desses pacientes. Então, ter dois oncologistas desmistificando o câncer, né, e trazendo, assim, para uma realidade até da vivência de vocês mesmo, junto com os familiares, eu acho que é de grande relevância. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje e poder bater esse papo. Bom, eu sou a Flávia, sou arquiteta, sou casada com o Gabriel. E hoje eu quero falar um pouquinho também desses espaços, né, que vocês estão frequentes, a gente conversa, na verdade eu fico na mesa dos médicos sempre, mas para trazer também e pensar como esses espaços também influenciam muito no conforto, no bem-estar, né, dos pacientes, então estou muito feliz também de estar aqui. Obrigada pelo convite, finalmente, né, Mari? Mas, assim, queria dizer um pouco do que a arquitetura também significa, né, nesse espaço. Então, a arquitetura é primordial para esse espaço da neuroarquitetura, muito bem, amor. E a gente... Essa é nova. Nova mesmo, essa aí eu aprendi essa semana. Na verdade, o que ela significa nos hospitais, na clínica, também pensando em escolas e, né, espaços de psiquiatria, enfim, a gente tem que ter esse cuidado com todo esse ambiente, né, para as pessoas, né, acho que não só nos hospitais, acho que o conforto, além de trazer o bem-estar, acho que facilita até na adesão do paciente ao tratamento. Facilita, né? Porque né? o tratamento já não é fácil, o paciente vai para um ambiente desconfortável, já pesa o fato dele ir, né? A gente tem sensação de se sentir em casa, digamos assim, né? De estar num ambiente
que te oferece o conforto, né? A lembrança do aconchego. Acho que é muito importante. A gente preza eu tenho bastante até por isso. curiosidade nesse episódio de como que o arquiteto pensa nisso, como que ele pensa em montar um conforto nessa clínica oncológica ou psiquiátrica. Como é que chega como é que chega o projeto final? Como é que é a imaginação, né? De como chega naquele momento que eu vou introduzir o conforto nesse projeto. Acho isso interessante. Sim, muito interessante. Não, é interessante, Sim, pô. não, eu acho. Não, porque assim, eu fico. A hora que você começou a falar de imaginar, eu lembro das nossas discussões, eu e Flávia. Assim, a gente fazendo na casa. Imagina essa parede. A parede toda remendada, com uma ademão de tinta. Ela fala assim: imagina se essa parede ficasse, sei lá, com um papel de parede escuro. Eu não imagino, cara. Ela tá branca, eu só consigo ver ela branca. Mas ela Ele consegue tem uma imaginar. A capacidade gente não muito consegue ter grande. esse olhar, né? Não. Assim, do que é possível fazer aqui para Da mudar. transformação que aquele ambiente pode ter. Sim. Eu E tive falando. que fazer todos os 3D para ele visualizar, porque ele Eu tinha Não, que- porque ele não acreditava. Ele não objetivo, acreditava. não, todas as imagens foram feitas para ele aprovar. E falando em imaginação, Mariana, da onde surgiu a ideia de fazer medicina? Da onde surgiu a ideia de depois da medicina ir para psiquiatria? Nossa, então, eu comecei com a ideia de fazer medicina já muito pequena. Eu e meu pai, a gente sempre gostou de dormir tarde, né? E desde criança eu acompanhava ele, E bem tarde, diga-se de passagem. Como craque Neto. acompanhava ele para ficar assistindo TV até de madrugada. E aí, uma das séries que passavam muito na época que eu era criança era Plantão Médico. E aí eu assistia com meu pai e falava, pai, você é médica, você é médica. E a ideia foi amadurecendo, assim, não tinha ninguém na família que era médico, né? Eu fui a primeira médica. E sempre não conseguia ver outras possibilidades. Eu lembro que uma vez a minha mãe me falou: você quer tentar outra coisa? Sua nota no Enem é tão boa, né? A gente não podia pagar uma faculdade particular. Tenta outra coisa, você vai passar para tudo. Aí eu falava assim: ai, mas eu quero fazer outra coisa, né? Então o desejo da medicina surgiu aí. Quando eu entrei para medicina, a minha ideia, na verdade, era ser neurocirurgiã. Era isso que eu queria. E aí, com o decorrer da faculdade, fui acompanhando, conhecendo um pouquinho mais sobre as especialidades. Pensei, gente, eu não quero ficar em pé aqui 12 horas. Eu tenho 21 anos, já tenho hérnia de disco, imagina eu com 50, como é que eu vou tolerar essa profissão? E aí eu comecei a perceber nos ambulatórios de clínica que os pacientes, eles nunca melhoravam completamente, por exemplo, de uma doença cardiológica, de uma doença endocrinológica, pacientes oncológicos que a gente via muito, né? Me graduei na Unic, então tinha muito essa interface por conta do ITC mesmo, que faltava alguma coisa, e que muitas vezes o problema vinha de um adoecimento mental que essas doenças crônicas costumam trazer. Eu falei, tá aí, acho que é isso aí que eu quero, né? Eu tinha uma visão muito diferente da psiquiatria. Eu acho que as pessoas, no geral, têm uma visão muito Sim. diferente da psiquiatria, né? De que só vai no psiquiatra o esquizofrênico, o bipolar grave, né? Na conversa do leigo, só o louco precisa do psiquiatra. Exatamente. Culturalmente é muito forte E isso. aí eu também tinha essa visão, né? Como lá no início da faculdade. Eu até brincava, falava assim, imagina que eu vou ser psiquiatra, vou trabalhar no hospital psiquiátrico, os loucos vão me bater, vão me morder, né? Vou ser agredida. Visão totalmente errada, né? E o E a público visão, leigo tem e a essa visão mesmo. cultural, né? É. Dos hospitais. Dos manicômios, dos manicômios. né? Era um depósito de pessoas, né? Era um depósito de pessoas mal cuidadas, as coisas maltratadas. surgiram disso, né? Na verdade, até assim, o termo de psiquiatria surgiu lá atrás e os primeiros hospitais eram, na verdade, lugares que o governo juntou para jogar todo mundo da sociedade que não era interessante. Então, eram os mendigos, os bandidos, as pessoas que realmente tinham doença mental. Então, aí começou o estigma, né? E no decorrer da faculdade eu consegui quebrar esse estigma e vi que a psiquiatria era uma coisa totalmente diferente, que na verdade, em algum momento da vida, a maioria das pessoas vai precisar de uma ajuda ou conhece alguém que vai precisar de uma ajuda. Aí hoje eu sou apaixonada, não faria outra especialidade. Mas eu acho que hoje diminuiu bastante também em relação a esse mito, assim. Eu acho que as pessoas estão tendo mais liberdade de falar, eu tenho um horário com psicólogo, um horário psiquiatra, né? Assim, com médico mesmo, né? Psiquiatra. Então, eu acho assim, pelo menos eu tenho amigos que hoje é muito natural, né? As pessoas, assim, difícil, igual, você não faz, como assim? Você não tem uma terapia, né? Tipo assim, eu sou Exatamente. estranha por não fazer. Então, assim, eu acho que hoje já tem mais
uma liberdade, acho que tem mais Mas acho que foi essa quebra, né, facilidade. gradual do estigma, da melhora do cuidado, inclusive dos pacientes com esquizofrenia, com bipolar grave. Essa melhora do cuidado, de Exatamente. trazer esse paciente de volta para a sociedade com um tratamento adequado, acho que isso tudo tirou um pouco do estigma, né? Eu acho que até o homem, né? Hoje em dia, lógico, você pega alguns pacientes idosos ainda, eles não querem, mas você fala com as pessoas da nossa geração já, você fala com os homens sobre o cuidado mental, sobre ir no psiquiatra, no psicólogo, eles já aceitam, né? É muito mais fácil você conseguir levar esse paciente na profissional da saúde mental do que antigamente, né? Eu acho que isso é muito bacana. Com certeza. Eu acho que, tanto que o acesso à mídia traz também o acesso à informação de alguma forma, né? E as pessoas têm compartilhado, mas isso que tem ajudado. Mas ainda existe muito preconceito, assim, já encontrei pacientes, eu falo que quando eu encontro o paciente na rua, eu espero eles me cumprimentarem primeiro. É porque tem paciente que uma vez, nossa, faltou se esconder embaixo da prateleira do mercado, né, com medo de que eu, de alguma forma, expusesse que era meu paciente. Né? Enquanto outros já tiram foto, marcam no Instagram. E acho que uma coisa bem legal aí, puxando pro lado da arquitetura também, né, o quanto que a gente tem investido em que esses espaços de atendimento da saúde mental sejam mais próximo de outros consultórios médicos, né, para que as pessoas não sintam também o estigma. Então, assim, antes o psiquiatra ficava numa sala isolada, era aquela coisa rígida, que tinha talvez ali um divã, um monte de livro. Não, hoje as clínicas são bonitas, né, são todos projetos arquitetônicos. Então tem aquela coisa até de trazer aquele mimo, muitas vezes, que o paciente gosta, né? Ali de servir um café. Então, para a pessoa sentir que estar no psiquiatra é a mesma coisa que você estar no cardiologista, por exemplo. Sim, a arquitetura, ela traz, assim, ela sai, a neuroarquitetura, ela sai um pouco dessa frieza, assim, de pensar que não só com os parâmetros técnicos de ergonomia, de bem-estar, né, assim, mas assim, a gente tem, além da legislação, a gente tem que pensar também na sensação, né? De não deixar aquele ambiente estéril, né? Aquela coisa assim, consultório é branco. E isso influencia desde a porque cor, a legislação iluminação. engessa, né? A legislação engessa. Você precisa ter um material adequado, distâncias adequadas, tamanhos de portas, tamanho de corredor. E aí a arquitetura entra para esquentar o que a legislação esfria, né? Tirar esses parâmetros, né, técnicos. Então, assim, a gente não fica só com aquela questão de seguir essa medida, seguir esses parâmetros, mas a gente também vem com essa questão do bem-estar e do conforto. Isso vem da iluminação, a gente vem com as cores, né? Então, assim, quando vem a cor quente, vem a cor vermelha, então, assim, ela já traz uma agitação. A gente vai trazer uma cor mais fria, o azul, um verde, uma coisa mais clara, pra gente tentar trazer essa paz, essa, né, serenidade no ambiente. Então, E deixar a pessoa confortável para poder falar, né? O que tá angustiando, o que tá sentindo. Né? Eu acho isso bacana das cores. Acho muito legal, tipo, qual cor que pode trazer angústia, agitação, qual cor que deixa você mais calmo e você utilizar disso para a pessoa ficar mais... Isso é algo que, pelo menos, para mim, até então, passava desapercebido. Você escuta falar assim, que tal fast food tem tal cor, porque as cores, um dá fome, outra dá pressa, então que você vai sentir fome e vai comer rápido. Justamente. Mas assim, você trazer isso pro seu dia a dia já é mais complicado, né? Eu acho que fica mais palpável até, porque você não, agora mas, você assim, começa a entender. Enxergar que aquele lugar é daquela cor, porque ela estimula tal parte sensorial. Isso vem também com a iluminação, né? Você vai em um ambiente muito claro, né? Muito, né? Gente, farmácia, né? Uma coisa muito clara. Você não fica, não é um lugar que você fica muito tempo, porque ele tá, assim, tá muito agitado, né? Tá aquela cor fria, né? Então ela tá aqui, tem questão de potência, voltagem, e quando você vai em um restaurante, tá mais escuro, a luz amarela, então ele traz um aconchego melhor. Então você gosta de ficar, você fica mais tempo. Então são restaurantes, né? Tô falando exemplo de comércio, mas são lugares que você quer ficar e usufruir do lugar. E isso a gente usa, até mesmo já escutei de cliente, eu quero que seja rápido, então a gente tem que trabalhar com cores quentes, assim, vermelho, agitado, porque ele quer um giro mais rápido do restaurante, não é um restaurante para ficar, para permanecer, entendeu? Isso é bacana, cara, como que você, cada detalhe para poder instalar o projeto. Né? Até a questão, né, de muitas vezes a gente escolhe a trilha sonora, né, que toca na recepção. Para o paciente já
ir se ambientando ali. E cheiro também, né? Exatamente, Sensação, cheiro, né? A gente tenta exatamente. trabalhar com todas as sensações para também ter uma identidade pro lugar. Exatamente. Vai venho ser do meu mais um escritório. episódio que a gente não vai falar absolutamente. Deixa as duas lá. Do cheiro Fala é pouco, interessante, cara. porque eu tive a experiência. A Dani, né, nossa amiga cirurgiã que já participou daqui, ela usa, né, aqueles óleos essenciais. A Mariana não gosta, mas eu gosto. E ela usa aqueles óleos essenciais na consulta, no consultório. E um dia eu entrei e falei, cara, interessante, eu acho que eu vou utilizar. E hoje em dia eu utilizo. E muitos pacientes entram e falam, doutor, eu entrei aqui, eu me senti mais calmo com o cheiro do consultório. Então, assim, como é que isso influencia, né? Até você um dia pegou também emprestado. Peguei, né? até tô comprando agora. Mentira, ele tá pegando na minha gaveta. Eu imaginei. Eu uso também um difusor na minha sala. E até ontem uma paciente falou assim, ai, doutor, esse cheiro só tem aqui na sua sala, é muito bom. Então Mas isso cria, né, uma isso é memória legal. afetiva. Uma identidade Eu até. tenho a minha marca, eu tenho o cheiro da minha marca. Então, assim, quando você vai no escritório, Chique. o cheiro, eu tenho o cheiro que é o cheiro que eu acho que combina com a identidade, que ele tem fruta, então ele tem tangerina, ele tem também jasmim, mas ele tem um doce, mas não tão gritante. Sim. Mas quem entra no escritório sabe que é o cheiro, né? Participei da Casa Cor, então eu passava o cheiro para a pessoa também falar, nossa, aquele cheiro é do ambiente da Flávia. Ó, isso é da uma coisa sala bem da legal. A Flávia. gente escolheu, né, que a gente estava falando aqui antes de começar o podcast e tal, a gente escolheu um cheiro para o nosso casamento e a gente criou uma identidade com cheiro. É muito Se vocês legal quiserem, porque tem lá em casa, tá lotado ainda, se vocês quiserem. Então é uma coisa que, né, que realmente desperta essa memória afetiva na pessoa, Exatamente, né? De um assim. lugar que ela se sente cuidada, que ela se sente segura, tranquila. E E vindo, sempre que ela sentir aquele cheiro, vai remeter essa memória, né? sim, e vindo, igual você usa no consultório, o paciente, quando for lá, vai lembrar sempre, não. esse cheiro tá no Sente, paciente do é. né, na Eu espero que tenha Juliano. lembranças boas, né? Mas, Sim. mas o pessoal até que elogia. É bom. Mas é importante mesmo ter essa identidade, né? Então, assim, trazendo cheiros, sensações, então a gente traz isso pensando na arquitetura, também trazendo o paisagismo também, que eu acho que é algo grande em relação a pensar como o paciente, né, quer ficar. Antigamente, o hospital, né, pensando que a gente veio de uma pandemia recente, mas de estudo da arquitetura, por exemplo, lavabo. O lavabo não existia. O lavabo foi desenvolvido porque antes tinha entrega da mercearia, tinha entrega dali. Então, as pessoas vinham e não tinham onde usar o banheiro. Então, como para não entrar na casa, o lavabo foi criado para assim, veio a partir daí, né? Só Então, para contextualizar, a pandemia europeia. Antes, Europeia, essa do. exatamente. Não, essa não. Não, Só para não deixar recente, do Covid aqui, a pandemia da gripe espanhola. Exato, exato. Isso aí. Então a gente já veio e assim, a arquitetura também vai adaptando. E isso veio adaptando também nesses hospitais, grandes centros aqui em Os São próprios Paulo. banheiros, né? Que não É. existiam antigamente. Sim, com os cortiços, né, que era tudo, né, usado, enfim. Mas a gente pensando nessa circulação e de tudo, e pensando no lado mais da Mari aqui, pensando também de como se desenvolve esse paciente psicologicamente, como isso também afeta em relação a fazer uma quimioterapia, né, ficar ali no hospital o dia inteiro. Então, acho que é importante, né, trazer essa primeira entrada dentro de uma clínica, dentro do hospital, que o cliente também se sinta acolhido, né? Então, o paisagismo também vem com muita força na arquitetura. Tem um hospital em São Paulo, né, que já desenvolve, tem fachadas grandes, né, que Albert Einstein tem o... E cada vez assim, né, nesses lugares maiores, a hotelaria tá mais, né, Hospitais marmorados. mais presente, né? Coisa simples, né? com Eles materiais resolveram colocar nobres. janela nos hospitais, né? Para que o paciente consiga olhar lá fora, né? Você Entender se tá de consegue dia, se tá de exatamente, noite. O que já resolve metade Dos delírios. dos delírios aí, né? E dos pedidos de interconsulta psiquiátrico já resolve 80%. Só com a janela. a Isso. presença da janela. De ver o natural, assim, né? O estímulo que ele vai ter para ver o fora, né? Mas isso é importante. Mas eu acho que a arquitetura, que nem eu vou falar da onde eu fiz lá no HC da Unicamp, e lá a arquitetura é uma arquitetura alemã de 1970, que, assim, para rodar o vento dentro do hospital. Só que erraram só o país, porque eles colocaram no Brasil, então quando é frio é muito frio, e quando é quente é muito quente, é um forno. E eles erraram na questão da psiquiatria também lá dentro do hospital, não na questão da ala psiquiátrica, mas tem alguns buracos no meio do hospital, onde tem uns corredores que você anda nas enfermarias,
e teve que colocar tela, porque muita gente tentou pular desses buracos. Até teve um paciente oncológico nosso que ele tentou pular da janela do leito e chegou a não falecer, só que ele caiu e quebrou o telhado da UTI. Então ele caiu em cima de paciente da UTI também. Então, e agora a psiquiatria é interessante da arquitetura. A psiquiatria não, a psiquiatria ficou unicamente, exclusivamente num andar que não tem esse acesso. Então, Eu para acho você que ver como uma é que das é. especialidades que é o maior desafio, assim, né, para o arquiteto. Porque numa enfermaria psiquiátrica, tudo geralmente é trancado, tudo é fechado, a gente tem que isolar tudo que possa oferecer risco para o paciente ou para terceiros, Sim. né? É no próprio consultório, assim, geralmente a orientação é que seja o consultório ao contrário, né? Que o médico sente do lado da porta. Você não vai ter objetos pérfuro-cortantes, né? Mais De próximo ao acesso. acesso. A saída, na Exatamente. verdade, né? A rota de fuga tem que É. existir, né? E quando a gente fala uma enfermaria de pacientes muito mais graves, então é bem mais complicado, Na né? arquitetura, a fama é que o hospital é o projeto mais difícil de todos, por conta das legislações, né? Então, assim, o hospital, ele é o projeto desde a faculdade, eu escuto que ele realmente é o projeto mais difícil. Nunca fiz hospital, mas questão de clínica, a gente já trabalhou alguns projetos, mas ele realmente tem, e cada um tem um cuidado, né? Assim, Exatamente. Cada ala você vai ter que fazer de um jeito diferente, né? Sim. Da necessidade dos pacientes que vão internar ali, né? E cada especialização, né? Tipo assim, o teu projeto é diferente do projeto, né, dos meninos. Sim, Então, total. assim, realmente é uma pequena observação. A gente estava conversando uma vez, a gente falando, para mexer na clínica, fazer uma. Obviamente, a gente sempre quer fazer um projeto, mudar e reformar. E aí, quando a gente conversou, vamos fazer uma janela, né? Colocar plantas, a gente conversou. E aí, observações, tem, né, já fiz clínica dermatológica, a gente gosta de espelho, de vidro, e da oncologia a gente pega e fala, às vezes o paciente não quer se olhar, né? Então a gente tem que tirar o espelho, então a gente tem que pensar qual quadro que vai estar lá, qual cor que vai estar lá, então essas sensações que a gente também vai entregar. O que aquele quadro pode remeter para o paciente, né? paciente. Se é uma paz ou se é uma finitude, né? Isso tem que ser muito bem. Às vezes fala, interpretação daquilo. Tem cada coisa, né? É detalhe atrás de detalhe que você tem que pensar, né? Isso é muito. E que a gente não pensa, né? Ainda bem que tem um profissional para pensar, porque a gente nunca pensa. Nossa, eu nem. Na verdade, se for ver o quadro lá, eu nunca. Eu não lembro o quadro do meu consultório. Eu olho Minha lá, sala eu nem tá sei. sem quadro faz horas. Desde que pintaram, a gente não colocou, fica só, vamos colocar. Até em casa, às vezes o Juliano falou assim: o que a gente vai fazer aqui? Eu falei assim: não tem ideia, pergunta pra Flávia. Eu falo, Gabriel, tem que falar com a Flávia, porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei essa solução. Não sei essa solução. Não tem, nem um pouco. Mas é porque, igual vocês, quando conheci vocês e falar, né, quando eu comecei com o Gabriel, e da oncologia era um mundo à parte, né? Não tenho ninguém da família, né? Assim, nunca tive nenhum caso de ter por perto em questão de oncologia, e eu vivo, né? Vou falar assim, vivo com o Gabriel porque conversa, né? Obviamente, falando um pouco da oncologia, né, do paciente, eu não falo não entendo nada do nome que vocês falam em relação a alguns, eu já até me familiarizei. Amiga, nem eu entendo. Você que é médica, tá tudo certo. É. Mas em relação a cada um ter o seu, assim, eu não me vejo nunca médica, eu acho linda a profissão, nossa, eu admiro demais vocês. Mas eu adoro fazer de obras. Maravilhoso. Fazer porque, poesia, assim, né, e você tá só tudo trabalha certo. com tudo que é bonito, né? Fica bonito, demora, mas fica bonito. Mas fica, né? No final. Fica. A gente a gente trabalha com resultado, né? Um final feliz, vamos dizer assim. O seu Então, desfecho é bom sempre, né? A conversa foi indo, mas assim, isso, acabou no apresentão, né? Quem é Flávia França? Porque a arquitetura... Faltou só isso daqui. Faltou isso daqui. Bom, eu decidi arquitetura, na verdade, já mais velha, não fui igual você, sempre fiz. Na verdade, eu sempre gostei de artes, eu sempre fiz bordados, pinturas, desenhos, quadros, sempre gostei, então eu sou do interior, então... de Diamantino para o mundo. Literalmente, né? E, na verdade, eu sempre mudei muito, né, de cidade. Meu pai, por causa do trabalho, a gente mudava muito. Eu morei em Lucas, morei em Tangará, morei aqui. Fiz faculdade em Floripa. E pela faculdade, pela UFSC, eu fiz faculdade também na Espanha. Então, acho que a Europa me deu um outro olhar como arquiteta. Então, acho que
Na verdade, a arquitetura é um leque muito gigante, né? Eu sou arquiteto urbanista também, né? A UFSC tem urbanismo. Não atuo como urbanista, mas era algo que eu gostava muito durante a faculdade. Seu TCC foi, Meu né? TCC foi de urbanismo, na época eu formei antes da Copa do Mundo aqui em Cuiabá, então eu fiz uma revitalização na área central de Cuiabá, foi o projeto, considerando VLT, enfim. Que aí não tem uma ilusão. Não vamos Não, entrar vamos- nesse assunto Vamos deixar esse polêmico. assunto pra depois. Então, quando eu voltei para Cuiabá, na verdade, como profissional, eu vi que, assim, eu trabalhei numa construtora, então, inicialmente eu trabalhei com obras grandes, né, trabalhei com projetos institucionais também, e aí decidi abrir o escritório, então comecei com pequenas reformas, projetos, e hoje, graças a Deus, a gente está aí fazendo vários projetos de médicos e médico, onde tudo começou. Na verdade, conheci o Gabriel como arquiteta. Eu ia falar, agora vamos conversar sobre Na verdade, a gente foi ficando amigo, né? Por conta da Carla, que é uma amiga. A Carla é minha amiga de infância, então a Não Carla foi isso que o Gabriel contou, mas tudo bem. Aí, pá. Juliana, me derrubar no... Então foi pra ele. Mas a gente começou como profissional mesmo, realmente foi cliente arquiteto. A gente ficou falando do projeto durante alguns meses e foi criando alguma intimidade, né? Foi conversando mais, foi convivendo por conta da Carla. E foi tudo muito rápido. Carla né? Cupido. Carla Cupido, nossa comadre. Hoje é madrinha do nosso filho. Nós somos Nós padrinhos somos do filho dela. padrinhos da Júlia. E a gente começou e foi logo que a gente começou, a gente decidiu realmente... Já lançaram 2 CPF. Estamos indo para o 7º ano juntos. E eu estou muito feliz, né, de estar aqui, de estar participando, né, de ver o crescimento de vocês e do Gabriel aqui. E eu, obviamente, tento agregar no que posso em relação à arquitetura e pessoa, e mãe, e esposa, enfim, a gente tá aí, mas acho que essa é a importância, né, falando de ambiente, né, da nossa casa, né, da nossa convivência. A gente tem o nosso ambiente também, que é a nossa casa, é nosso refúgio, né, onde a gente tem nosso momento de paz. Eu acho que é importante. A gente sempre quis uma casa, não é casa de ferreiro. Então a gente teve uma casa, o Gabriel fez questão da gente finalizar a casa do nosso jeito, da nossa identidade, do nosso gosto. Onde a gente recebe grandes amigos também para estar com a gente. Onde você é obrigada a ficar ouvindo sobre medicina, né? Reclamações, comemorações. Arquitetos lá pra gente conversar. Mas é muito legal que assim, a gente vê como vocês também, né? Vocês dois, principalmente, né, em relação ao projeto, eu acho que esse crescimento que teve, né? O Gabriel, ele era tipo quase um anti-rede social, acho que posso falar assim tranquilamente. Eu sempre incentivei, falar, não, você precisa falar, eu sempre achei ele bom de oratória, explicar, tipo assim, eu sou muito leiga em relação à medicina, então ele sempre me explicava muito leve, né, então a gente tem os casos de família que a gente tem aí bastante coisa em relação à família, né, primeiro nossa sobrinha, agora nosso filho. Então, a gente teve um acidente grave, né, na família. Então, Gabriel, graças a Deus, assim eu falo, Deus manda anjos na nossa vida, com certeza. E meu marido, nesse momento, foi essencial, né, que eu falo que ele ajudou e salvou muito com a Gil. E o nosso filho, que é o nosso anjinho, que foi uma surpresa desde da gravidez, mas eu fui teimosa. Na verdade, o Gabriel queria que eu fizesse o NIPT, fizesse as coisas, mas aí falei, não, eu não vou fazer nada. Ele é meu filho, independente, né, na verdade, da translucência nucal deu alterada. E quando o nascimento dele, no parto, foi um parto super rápido, e confirmou a síndrome de Down. E foi um susto, eu acho que o Gabriel foi o primeiro, segundo susto. Eu ainda tive um momento de ficar um pouco em transição, sei lá, não sei, avoada, anestesiada, realmente. É porque por tudo que aconteceu naquele momento, né? Por tudo, a gente esperava, mas não esperava, né? A gente sempre tem aquela fé, mas graças a Deus ele não tinha mais nada durante todos os exames, então a gente, na morfológica, todas deram super bem, então a gente até meio que, às vezes, né, foi um pescocinho mais gordinho, que depois que a médica também, né, podia falar, mas assim, foi uma incógnita que a gente seguiu.
E hoje o José Mário é uma luz maravilhosa, Uhum. ele tá com uns 8 meses. Já é estagiário de Já é meu arquitetura. estagiário. Ah, desde o ele primeiro já, mês. ele já tá, Já tá no seu 18º Ele tá trecho no de pé. viagem. tá no Daqui a pouco AutoCAD ele já, ele já viaja tá lá comigo. Ele mexendo. já É, Gil é SketchUp. Revit. Ah, é? É que eu Revit, tô é. antigo nessa. Quando ele completar um ano, ele já vai ser cliente Black. Ele já teve 18 trechos. Exatamente, Viajando com a mãe, é. trabalhando, né? Por conta É, da- não, ele vai em capaz, tudo. viagem. E isso eu acho que assim, é uma coisa super legal, assim, né, Flávia, como sua amiga, de falar o quanto que você é desenrolada em relação a isso, né? O quanto que você não deixa que as adversidades te parem. Sim, sim. Né? Foi um susto, porque assim, até o Gabriel, eu falei, o Gabriel foi ali e eu fiquei anestesiada. Mas quando eu voltei, né, a doutora Paula, a nossa pediatra, falou, ó, agora vai fazer exame, isso, aquilo. Aí foi realmente quando acho que minha ficha O caiu, baque. meu mundo caiu. E aí eu cheguei pro Gabriel, e o Gabriel chegou, tava no trabalho e tal, e a gente tava jantando e eu desmoronei. Então, assim, foi o momento que eu falei, eu não vou conseguir, eu tenho um escritório, eu tenho a Antonella, a gente ainda tem que cuidar, né, do primeiro filho também, que, né, no começo ainda ela ficou assim, a gente explicou para ela sobre a síndrome, né, então é legal que ela entende, a gente explicou, mostrou foto, ó, sempre vai ter foto parecida, o humano vai ser parecida com essa criança, ele adulto vai ficar assim, né, então, enfim, e aí, quando ele falou, calma, você consegue, e hoje parece que nem teve esse momento, assim, né, de realmente, porque é um filho, e eu levo realmente ele pro trabalho, eu levo ele pra tudo. Ele é arquiteto, daqui a Ele pouco é vai ser arquiteto. arquiteto. A gente traz um pouco do que a gente conversa em todo o episódio. A gente não tá romantizando. Sim. A gente como não romantiza o câncer. Não foi assim que as coisas aconteceram e as coisas se acertaram. Foram rápidas, Sim. mas no início foram muito difíceis. E Pra também que- não quer dizer que não vão surgir Não, outras dificuldades. Mas É, assim, tem mas uma essa- coisa que. E eu fui pra uma psicóloga pra conseguir entender isso. Porque assim, Onde tá a saúde mental aí? Importância da exato, saúde porque mental. era importante organizar o meu raciocínio. Ah, Porque assim, Expectativas, vamos a- falar assim. né? quando. Pô, vocês foram pais recentes do Benício, uma criança fantástica. Você cria expectativas. Sim. E no parto, assim como a gente criou expectativas com a Antonella, isso, o Francis deixou isso muito claro também. Só que o que a gente criou de expectativa com que o nosso filho nasceu é diferente. O Benício não é aquela expectativa que vocês criaram, a Antonella não é a expectativa que a gente criou. Só que como a criança nasce, e eu vou deixar bem claro, entre aspas, normal, aquela expectativa ela é transposta. Então você esquece o que você pensava e você tem. Quando eu crio uma expectativa assim, pô, era meu primeiro filho, homem. uhum. Se a gente for pensar numa linhagem mais patriarcal, eu sou o último Zanardo da linha do meu pai que leva o sobrenome. Eu não tenho nenhum outro primo que leva Zanardo, que assim, pensando que vai pegar o sobrenome do Sim. pai, pensando pra frente, eu sou o último. Então, teoricamente, a família Zanardo acaba em mim. Uhum. Então, quando descobri que a Flávia estava grávida e era um menino, pô, eu tinha o sonho de dar o nome do meu pai. Então, você cria expectativas. José Mário Zanardo Neto vai levar o Zanardo pra frente. E aí chega síndrome de Down. Cara, o mundo me deu uma rasteira tão grande. Não, é difícil. E assim, aí foi logo depois do podcast do episódio padre Sim, do João que Vitor. ele me fala assim, tinha que o padre João Eu Vitor, lembro que você falou. que ele coloca assim, acreditar em Deus é você dar uma folha em branco para assinada e Deus vai escrever. Daí ele mesmo usa. Ele fala assim, romântico isso, né? Se Deus escreveu o que você quer. E se for o contrário? E se né? foi o contrário? E era exatamente aquilo que eu tava vivendo. Isso pra mim era muito ruim, porque eu tava assim, eu tava triste por meu filho ter Down, porque eu não entendi o que era aquilo, eu médico, não entendi o que era aquilo. Eu estava triste por estar triste por meu filho ter Down. Tipo assim, era um E absurdo. pela expectativa sua que estava sendo mas- completamente frustrada. É assim, né? mas era um absurdo eu estar, na minha cabeça, era um absurdo eu estar triste porque era meu filho, eu não podia estar triste com ele. E aí foi quando eu busquei a psicóloga e em meia hora ela resolveu minha vida. Ela colocou, ela falou assim, não, Gabriel, isso é normal, são expectativas que são criadas. Porque isso é um luto, né? A gente Exatamente. vive um luto Palavra dessa que é- perda Esta palavra da assim encaixou. expectativa. Exatamente. Você perde a expectativa. Mas eu acho que o Zé Mário veio assim como luz mesmo, assim. Lógico que você tem essa expectativa, foi quebrada, mas
Cara, o que ele te dá de emoção, de cada A conquista simplicidade, que, eu acho de que, cada assim, conquista que a ele vai gente fazer. E parece que, na voltar. verdade, você. É o que a gente fala do câncer, né? Você dá atenção a pequenas coisas, Você né? Ele não tá aprende a fazendo. valorizar Isso, é pequenas coisas. valorizar as pequenas coisas, mas não tô falando que é pequenas coisas, mas óbvio, criancinha, né? Bebê Começando a fofo. engatinhar, fofinho. Mas, cara, cada conquista que ele faz, pequenas conquistas, parece que você Exato. Não, tipo, dá não, mais muito, realmente, Você né? valoriza muito, cara. E assim, é um negócio. Eu não sei se faltava, mas se faltava, Josemar é a cola que É, faltava. Porque assim, a gente já era muito unido. Nossa família é pequena, assim, a gente é unido. Nós, como amigos, somos mais. Mas parece que depois que o José Mário nasceu, ficou mais, assim, tipo. juntou mais. E a Né? hora que a gente fala de pequenas coisas, a gente estava em São Paulo, Flávia colocou o José Mário sentado na cama, e ele ficou sentado, do jeito dele, mas ficou ali se equilibrando. A Antonella olhou aquilo e falou assim: o mano sentou. E começou a pular de alegria. A Antonella tem 4 anos. Olha a complexidade do que ela já entendeu, né? Sim. Ela já entende e ela ajuda, né? Então, às vezes ela fala, ela mesma fala, mas assim, com muita naturalidade e muita simplicidade, assim, as coisas assim. Ah, mas o humano, ele tem a síndrome de Down, né? Então, assim, ela. E foi importante para ela também entender. Sim, a gente não pode deixar. Não pode achar que as crianças não têm capacidade de entender situações complexas. Não. E né? a Antonella, acho que assim, ela nasceu e logo a Giovana, minha sobrinha, teve um acidente. Então, assim, a Giovana é cadeirante, a Giovana né, tá no home care, ela tem uma tráqueo. Então, ela já vivencia, convive com e para ela é tudo muito, assim, tanto natural. que ela é muito desenrolada, porque às vezes ela, assim, ela já teve esse trauma, né, já de cara, né? Então, assim, ela entende sobre acessibilidade, sobre né, as crianças, né, diferente, ela fala assim, pessoa não pode bater palma na irmã da amiguinha. Então ela já tem, acho que, essa atitude em relação do que é hoje, né, E eu acho que isso é uma coisa até legal para a gente puxar um gancho, né, falando do ponto de vista psiquiátrico, o quanto que é importante a gente não excluir as crianças do diagnóstico oncológico, né, então assim, explicar para a criança, olha, porque o a maioria vovô está com câncer. A maioria opta por esconder das crianças. Exatamente, porque elas têm capacidade de entender, às vezes, muito melhor do que a gente imagina, né? Então, olha, a criança ela tem que saber que isso pode ser uma doença potencialmente fatal, né? Até para que ela tenha o direito de conviver ali com aquela pessoa de forma mais e se despedir intensa, também, né? E se despedir entender da também. morte também. Eu acho entender que, sobre a morte. acho que é importante sobre isso, porque no acidente meu cunhado faleceu no momento, então a Giovana, né, ficou muito tempo no hospital, mas a Antonella era bebê, né? Tinha 10 dias só, eu tinha acabado de ter, né, a Antonella. Só que ela entende que a mãe da Gigi, do Matheus, ou o pai, desculpa, ele faleceu. Então ela lida muito, né, com a morte. Então ela fala do vô José Mário. Ela entende, o Gabriel até fala assim, uma coisa assim, fala assim, viu, mas não pode fumar. Porque o vovô morreu porque fumava, assim, né? Entende que teve o câncer, que teve câncer de pulmão, então ela entende que isso, tipo assim, é uma coisa muito ruim. Então, assim, e ela entende que ela perdeu o vô por conta de um câncer. Então, desde sempre ela sabe e ela ficava, por que morreu? Por que não sei o quê? Por quê? Né? Os porquês e ela, Era a época dos porquês, mandei né? pro pai e aí ela perguntava. Então, assim, ela lida isso com mais tranquilidade. Eu acho que é importante, realmente, né, falar em relação à doença, né? Desde a infância, a gente não esconder doenças graves de crianças, né? Mari, pegando um pouco em detalhes e puxando o gancho dessa conversa, da tristeza, que é algo normal na vida de todo mundo, a depressão acho que é um grande mal que a gente vive, acho que ela é subdiagnosticada, às vezes ela é confundida com a tristeza, que a tristeza é passageira, a depressão precisa de tratamento, precisa de cuidado, mas muitas vezes o paciente com depressão ele finge estar bem. E aí, a hora que notou, já foi tarde, porque ele de alguma forma, ele tenta lidar com aquela dor e ele acaba, em algumas vezes, tirando a própria vida para conseguir lidar com a dor. E a hora que puxa para trás, assim, era quem sorria, era quem conversava, era quem era, entre aspas, o mais extrovertido. Tem até campanhas, né? Eu lembro que tem uma campanha até de uns torcedores, que é o que chorava, xingava todo o time, o outro ria, não sei o que, e na verdade quem tava em depressão era o que tava era o mais extrovertido, né? E tem alguma coisa assim que a gente possa, que chama atenção para aquela pessoa
que a gente possa falar assim, ó, a gente precisa olhar melhor para essa pessoa, talvez conversar com ela de uma forma para que ela busque ajuda, para que a gente, assim como profissionais da saúde, ou mesmo amigo, mãe, filho, irmão, consiga identificar naquela pessoa que está próxima da gente, que é assim, um sinal de alerta, digamos assim. Eu acho que é bem interessante isso, porque tem esse estereótipo, né, do paciente deprimido, que é aquela pessoa que não sai de casa, não toma Ranzinza, banho, né? não penteia o cabelo, né, tá sempre carrancudo. Quando, na verdade, algumas pessoas conseguem manter aí esse cuidado geral que a gente chama. Eu brinco, eu tenho uma paciente que é deprimida grave, inclusive, que ela chega no consultório sempre muito mais bem arrumada do que eu, né? E ela fala assim: eu nunca deixei de me cuidar, né? Eu nunca deixei de ir para o meu trabalho. Mas por dentro, o desejo dela é de morte. Outra coisa que a gente pensa erroneamente, assim, também é que o único sintoma principal ou gritante da depressão é a tristeza, quando na verdade existe, né, quando a gente pensa em critérios diagnósticos, né, para fazer doenças. Então, existem dois critérios diagnósticos maior. O primeiro é a tristeza e o segundo é a perda do prazer. Então, às vezes a pessoa nem tem tanta tristeza, assim, a ponto de paralisar, mas ela tem perda do prazer. Então, às vezes você fala assim, ah, a Flávia gosta muito de ir no cinema. Mas ultimamente eu tô chamando a Flávia pra ir no cinema e ela não quer mais. Né? Ela não acha graça, ela não acha que não tem nenhum filme muito interessante, ela desvia. Então a gente tem que prestar atenção também nessa perda do prazer por atividades que antes tinha. Né? Irritabilidade é um sintoma muito comum, então às vezes a pessoa não demonstra tanta tristeza, mas está sempre muito irritada, brigando com todo mundo. Sintomas de insônia, né? Sintomas alimentares, então a pessoa ela come muito, ela come pouco. Mas eu acho que por mais que a pessoa não demonstre tanto, nós conhecemos os nossos familiares, os nossos amigos, a gente sabe quando alguma coisa não tá legal, quando a funcionalidade começa, a disfuncionalidade, na verdade, né, começa a aparecer. E aí uma coisa interessante também é que os deprimidos, eles têm dificuldade de fazer planos a longo prazo, né? Então, se você fala assim, ah, vamos viajar daqui 1 ano, vamos começar, né, a programar uma viagem, fazer um tour pela Europa daqui 1 ano, a pessoa fala assim, ah, não, daqui 1 ano é muito, deixa pra lá, né? Então, a gente sempre tem que puxar essa pessoa para uma conversa, mostrar que você tem apoio, empatia. Falar sobre suicídio, sobre pensamentos suicidas, não faz com que as pessoas tentem se suicidar, né? Existe esse tabu também. Ah, eu não vou perguntar pro Gabriel se ele pensa em suicídio, porque isso pode fazer Com medo de estimular. Exatamente, quando na verdade é o contrário, a gente tem que perguntar se, né? Você já pensou alguma vez, né, em se suicidar ou que talvez nem se suicidar? Tem muitas pessoas que são suicidas passivas, né? Que tem aquele pensamento do tipo assim: ah, se eu não acordasse amanhã, acho que ia ser mais fácil, né? Se eu tivesse câncer e morresse, talvez fosse melhor. Então, eu acho que é sempre perceber diferenças, né, no comportamento, na rotina, no dia a dia, chamar essa pessoa para uma conversa muito franca e ajudar na procura da ajuda. Acho que E fica isso muito estigmatizado, né? Quem tem depressão é só aquela pessoa triste, e realmente A gente não é. trabalha muito com essa quebra do estereótipo, né? E foi muito legal, Mário, a sua explicação pra mim, assim, porque é isso aí. Eu, como não, sim. leiga e não médico, pra mim foi E eu ótimo. recebo, Não, foi muito bom. assim, atendo pacientes, né, que vocês me encaminham, oncológicos, que inclusive trazem o discurso, não, doutora, isso é uma coisa que até a sua mãe falava muito, né, quando ela teve Não câncer. sei o que é. Ela falava assim, ah, não, eu já passei por muita coisa na minha vida, não é um carocinho desse que vai acabar falava. comigo. Quando na verdade ela estava deprimida, a gente sabia que ela estava deprimida, que ela estava com medo. Isso é normal, todo mundo que recebeu um diagnóstico oncológico, né, Mas eu vai acho que ter isso. talvez é a pessoa que, assim, exemplo de mãe, tem que estar sempre forte, né? Exatamente, Então, quer assim, aquele demonstrar estereótipo isso. de, eu consigo tudo, né? E muitos dos pacientes que eu recebo dos meninos, tal, eles falam assim: não, doutora, eu só vim aqui porque o meu médico mandou, porque eu não tô comendo, ou porque eu não tô dormindo. E não consegue admitir que, na verdade, o Tá medo tá depressivo. tão grande que tá paralisando, né? Essa quebra da expectativa. Então, é legal, assim, fazer essa interface. Eu acho que pensando, né,
em tratamentos multidisciplinares, os pacientes oncológicos, eles merecem um olhar melhor em relação à saúde mental. Acho que a base da oncologia é essa. Eu acho que além do psicólogo, a gente tinha que ter o psiquiatra da cadeira do lado, assim, ó. Porque tem muita coisa que a gente precisa da psiquiatria ajudar. A própria insônia que o tratamento traz, né? Então, assim, e dormir, a recuperação faz parte do tratamento. Faz parte de tudo, né? Você vai... E não só a doença oncológica é ruim, né? Os efeitos colaterais são muito ruins. Assim, o paciente normalmente que está em quimioterapia, os primeiros dias, o dia da quimio, os primeiros dias é insônia por conta da medicação. A maioria delas faz, né? E aí você vê muitos estudos mostrando que o sono faz parte do tratamento. O sono, para quem faz academia, descansar é importante para ter ganho de massa muscular também. Então o sono é importante para tudo. Eu falo para os meus pacientes que quem não dorme bem não é feliz. Sono é tudo, né? Sono é sedimentação de memória, é descanso, é melhora de liberação de substâncias boas no cérebro. Então, dormir é fundamental. E não é aquele assim, me passa um remedinho para dormir, né? Não. É entender qual é a melhor estratégia para aquele paciente, da polifarmácia que ele já usa e qual substâncias, se é preciso ou não medicação naquele momento, para que os nossos pacientes não fiquem bravos com a gente. A hora que a gente pede um remedinho para dormir, a gente fala assim, não, é melhor ir no psiquiatra, que ele sabe melhor, mas sabe. Ele sabe o que pode interagir. O que não pode, o que não causa dependência, o que não causa efeitos de rebote, efeitos colaterais. Acho interessante isso que você falou, tem que estar com o psiquiatra do lado, porque é nesse momento ele ia conseguir atender ao mesmo tempo a gente, o oncologista e o psiquiatra, porque muitas vezes... duas consultas. Porque muitas vezes você fala, vai no psiquiatra e eles não vão. Por não preconceito, vão. Quantos pacientes o Juliano fala, ai, te mandei um paciente. Nunca chegou. ou por assim, acho que tem um financeiro lá, do financeiro. O acesso também é complicado. O acesso é complicado, mas acho que a questão de cultura, de negação é muito grande. Não, doutor, não preciso, eu não sou louco. É pra quê? É só pra dormir? Não, mas pra dormir é o psiquiatra que passa, não sou eu. Eu tenho um paciente que tá... quando a gente viajou lá pro casamento lá no interior do litoral do Piauí, tentou suicídio. E eu conversei com a mulher dele e tal, beleza. Voltei, eu tive que pedir orientações à Mariana porque ele não quer ir no psiquiatra. E não adianta, ele não vai. Então, quem tá passando a medicação sou eu, e contrariado, porque toda consulta eu falo, você está indo, doutor, não, mas o remédio ajudou muito. Então, o remédio não sou eu que passo, quem passa é o psiquiatra, porque ele sabe a dose exata, ele sabe o que interage. O contato, né? A gente consegue fazer, mas não é o ideal, né? Porque acaba ficando aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Que hoje nem dá mais pra falar que é telefone sem fio. Todos os telefones estão sem fio. As crianças não vão entender isso. Acaba que fica a mesma coisa assim, não, a minha vizinha toma aquele remédio. É a mesma coisa. Que foi bom pra ela, foi muito bom pra ela. E não é, né? Assim, o cuidado, ele é único. E agora, perguntando para Flávia, é difícil chamar de Flávia, tá? Mas vamos lá. Tá se esforçando. E a gente teve um feedback, né? Que a gente tem que falar que nós estamos conversando com a doutora Mariana e com a Flávia França. Vamos ver se a gente conseguiu o nosso objetivo, né? De desmistificar o câncer. O que era o câncer para você antes e o que é o câncer para você depois de conviver não só comigo, mas comigo, com o Juliano, com a Carla, com a Dani. Com a gangue da oncologia. Com a gangue da oncologia. Olha, na verdade, era um mundo muito à parte, né? Eu acho que sempre, igual eu falei, eu não tinha contato com ninguém. E a minha mãe, até hoje, né? Acho que o Gabriel vai com minha mãe, sabe? Ela é meu exemplo. CA. É uma palavra que não pode ser dita, entendeu? Então, assim... É um tabu, né? É um tabu, porque pode ser... Vai que é contagioso, né? Então, assim, falar é como se a pessoa fosse adquirir. Como se chamasse, né? Como se chamasse, né? Então, acho que, pra mim, assim, vendo, né, junto com vocês, eu acho que mudou muito a minha forma de ver mesmo, assim. Eu sou... totalmente, assim, hoje eu vejo que, e tem vindo com a psiquiatria aqui, né, tem a paciente que tira foto, que, né, vai, marca o Gabriel, tá feliz, viaja, vai aqui, e tem a paciente que realmente, né, que é mais introspectiva, e aquilo é um final, né, falando isso como
como pessoa que também já recebeu, obviamente fora de toda proporção, mas assim, uma notícia, né? A notícia acho que mais, assim, da minha família, mais que eu tive de tudo foi do acidente e do diagnóstico do José Mário. Então, assim, é um susto, só que assim, até onde você vai com esse susto, né? Então, assim, você falou que eu levo muito tranquilamente, né, assim, em relação a receber, porque eu era uma mãe com 36 anos, grávida, zero, né, ninguém da minha família tinha, então é o primeiro, né? Então, assim, eu realmente não tem ninguém da família, geneticamente eu e o Gabriel não temos nada, então realmente ele foi um presente. Então, assim, mas demorou um mês, um pouco, e obviamente o tempo. E o câncer, pensando em palavra, a gente vê como, obviamente, um obstáculo da vida. Eu acho que é um obstáculo não feliz, obviamente, mas eu tenho uma amiga, né, que a mãe foi paciente sua, então eu vejo da forma que ela lidou, assim, a pessoa mais próxima, né, da minha convivência, que lidou com isso, né? Então ela falou assim: eu tive 2 anos para me despedir dela, eu tive 2 anos que ela não foi para o hospital, mas quando ela foi, ela sabia que era uma despedida. Então, acho que também tirou, né, aquela da palavra que minha mãe fala CA, né, daquele cuidado, mas não, o câncer é uma doença. O Gabriel mesmo fala assim, né, tem que tomar remédio de pressão alta, tomar diabetes, é um remédio que você tem que tomar pro resto da vida. E o câncer, né, tem cura, então a gente também tem que ter esse cuidado. Acho que cuidar, né, tanto com vocês como profissional, mas também, né, com a Mari, como psiquiatra. E acho que ele tem sim seus desafios e tudo aqui na vida, né, a gente, como a gente falou, é o papel em branco, né, que o padre falou, que Deus que está acima de tudo. Mas eu acho que é algo que veio e realmente não tem eu não tenho medo de falar, né, falar câncer, né, então, assim, eu acho que esse, né, cuidado que vocês têm com o paciente, né, que tudo que eles têm, eu acho que são desafios, são pessoas, cada uma lida e vai, né, vai saber como conviver com isso. Eu acho que não depende só delas, né, como uma doença, como uma depressão, mas eu acho que para mim foi mais. Hoje eu já estou mais familiarizada, vamos dizer, com essa palavra, principalmente porque vocês falam muito, né? A gente convive muito, então o câncer antes era algo ali longe, que não podia ser dito, realmente que Intocável. intocável, né? Então, assim, realmente, ó, não fala que atrai, porque, né, realmente era algo que era um mundo desconhecido, né? E eu vejo que, como tem muito cuidado hoje como paciente, e acho que, né, trazendo um pouco, né, para a arquitetura que você tem um cuidado hoje com o paciente, né? Então, assim, pensando como vai ser a entrada do paciente nessa clínica, né? Então, assim, pensando como vai ser a recepção, qual sensação que ele vai receber. Então, acho que é isso que é importante, eu acho que é humanizar, né? Deixar humanizar em relação à melhor forma que ele vai ter esse tratamento, né? Então, acho que a importância não só da arquitetura, né, assim, obviamente de todos os cuidados, vocês estão né, ali tem muita gente, né, em relação envolvida a esse bem-estar, né, do paciente. Então, acho que hoje, pensando no trabalho de vocês, é algo que eu acho muito bonito, muito mesmo. Acho que eu teve todo mundo quando, né, apresenta o Gabriel oncologista. Acho que teve uma amiga que olhou pro Gabriel, sorriu, a gente estava no casamento, né, Eu até assustei. olhou pra ele e falou: que lindo. Foi a única pessoa que eu vi que falou, né, pra você. Até hoje, completo 10 anos de oncologia, início do ano que ela vem. sorriu e falou: que lindo. Porque geralmente fala: não. Que triste. Que legal, você vai ter médico que ele é oncologista. Nem quero conhecer. Geralmente o discurso é esse mesmo. Ah, não, com ele eu não quero consultar nunca. Não. Que bom, é médico do quê? Oncologista. Não. Eu quero ele longe de mim, assim, né? Espero não precisar. Como se eu trouxesse células cancerígenas. Exatamente, é isso mesmo. Na verdade, eu acho que é, assim, hoje eu vejo realmente, né, beleza, sem romantizar também, né, sem romantizar, acho que eu tento, obviamente, gamar e falar, mas assim, eu acho que é algo que eu tento trazer a vida com mais leveza, eu tenho meus momentos de choro, né, igual eu falei, né, do diagnóstico, teve um momento, mas peraí, eu acho que todo mundo tem toda a liberdade, né, sem poesia de chorar, de sofrer, mas vai resolver. Eu sou muito a Antonella às vezes chora e fala: ah, tá, chorou, beleza. E agora, o que você vai fazer? Então, assim, para ela realmente ver o que ela vai fazer. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a minha mãe me criou dessa forma, né, assim, minha mãe é a pessoa que você bater lá agora, realmente
ó, passando mal, 2 da manhã, ela vai lá e faz o chazinho, ela é do chá, então assim, então acho que tem que ter o cuidado, mas e aí, o que você vai fazer, né? Tem que ter Então ação, acho que, né? tipo, ter ação, né? Então acho que eu acho que lidar com uma doença, obviamente, cada um lida de uma forma, mas assim, hoje a gente tem um leque aí de opções, né? E de propósito para bem-estar para Acho que esses aumentou muito o pacientes, leque né? de terapêutica, de tratamento, né? E isso Exato. dá, de certa forma, uma esperança muito grande para a população em geral, não só para o paciente oncológico, né? Acho que entender que câncer não é mais sinônimo de sentença de morte, né? É. Acho que isso é o principal, assim, né? Não é definição, né, do que vai Exatamente. acontecer. É um diagnóstico de uma doença grave, né, Sim. mas que tem tratamento, tem como melhorar, melhorou muito o tratamento, melhorar a qualidade de vida, Nossa. tentar mitigar tudo aquilo que a Exatamente. doença está trazendo. Tanto que hoje em dia na oncologia, a gente já falou isso antes, mas eles focam o tratamento com qualidade de vida, tanto que em todos os estudos tem Não, o tópico de qualidade de não score, basta né, só de o qualidade de vida. remédio fazer o efeito. efeito terapêutico, né? Diminuir o volume tumoral, mas o remédio precisa não Dar agregar isso. danos ao paciente. Isso acho que é importante. E acho muito que é uma coisa que a gente tem falado em toda a medicina, né, em si, assim, a gente sempre falava assim, quando eu trato um depressivo, eu preciso zerar os sintomas. Não, não tem só que zerar os sintomas, eu tenho que devolver funcionalidade, né, isso dá qualidade de vida para essa pessoa. Eu acho que depois de muito tempo, a medicina colocou em evidência o paciente, tirou a doença, Exatamente. que nós éramos tratadores de doença. Isso. Uhum. E agora a gente está cuidando do indivíduo como um todo. Né? Não só isso, a palavra que você falou é exata. A gente está cuidando, não só tratando. A gente está cuidando da pessoa, do indivíduo. E a hora que a gente pega o indivíduo, vou voltar com você. Na arquitetura, quando você vai fazer uma casa, uma loja, você tem o escopo do seu cliente. Você vai montar a casa, é basicamente a personalidade do seu cliente, se for uma pessoa sozinha, ou da família que está convivendo. Eu vou aproveitar a sua experiência, para quem não sabe, Flávia fez algumas salas VIPs aí espalhadas pelo aeroporto. Não sei se eu posso falar o nome do... Todas as salas VIPs W Premium do Brasil é o projeto da Flávia Premium. França. Você vê. Inclusive a de Recife foi eleita o melhor lounge, né, da América falo assim, Latina. Arquiteta é aquela famosa. Eu utilizo dessa artimanha também. Também. A minha casa é by Flávia França. Minha casa é by Flávia França. E quando a gente pega, falando assim, em clínica, em hospital, e aí, por isso que eu quero pegar o gancho da sala VIP, é que você tem que agradar o gestor, o dono, você tem que agradar ele, porque ele que tá bancando. Sim. E de certa forma, você tem que agradar todo mundo e agradando individualmente. Exato. Porque a avaliação, se ficou bom ou não, é individual. Mas a análise é global. Você tem que fazer assim, esse projeto vai agradar por conta disso e disso e disso, mas individualmente a pessoa que frequenta tem que ser feito isso. Pensando num consultório, numa clínica, a gente vai mais ou menos com o mesmo padrão de uma sala VIP, como trazer esse conceito e falar assim, ó, essa clínica vai funcionar desse jeito, vai ser funcional e agradável, usando ainda todas as legislações que você já está bem familiarizada com o aeroporto também, que não é nada fácil mexer com esse povo. Na verdade, a gente recebe o briefing, né? A gente obviamente faz perguntas e a gente tenta identificar. Acho que cada clínica, a Mari como psiquiatra, já tive clínica de dermatologista, então depende muito se vai ter procedimento. Nós fizemos o projeto do ITC que não foi para frente. O ITC também. Que tinha ficado lindo. ITC, eu peguei o Gabriel, senta aqui do meu lado e vem me explicar, porque foi um mundo à parte, né? Então, assim, realmente, o procedimento, né, o câncer ali, o tratamento foi algo que eu nunca tinha trabalhado. Então, quando, né, veio esse projeto, eu tinha que entender como funcionava, então eu tive que até como os funcionários rotacionar e tudo mais, circular e vindo com a legislação junto, né? Então a gente tem a Anvisa, tem todas as tratativas, tem a questão das normativas e a gente teve que seguir. Então, na verdade, o que a gente
como arquiteto, né? Eu como arquiteta espero. Eu sou muito funcional, eu acho que eu adoro o belo, obviamente, mas eu sou uma arquiteta muito funcional. Eu acho que eu gosto das coisas funcionando, eu nunca vou colocar isso aqui pra quê? Não, só pra beleza, mas tem que ter algum significado, não só estético, mas também como pessoa. E é muito individual, né? Então, assim, realmente, igual das salas, eu tenho inúmeros clientes, né? Obviamente tem a aprovação do aeroporto, tem a aprovação do cliente e pensando no bem-estar. Então, o que a gente trazendo isso para o hospital também? Poltronas confortáveis, a gente vai trabalhar, obviamente, vou trabalhar numa clínica, eu não vou colocar um tecido que é, né, um tecido que vai Que para absorva alguma fluidos, coisa né? que absorve, então eu vou trabalhar no couro, algum material sintético que não tem absorção, questão de, né, de É pra limpeza, higienizar, né? eu tenho os banheiros acessíveis, eu vou ter um banheiro de Colostomia. colonostomia, então a gente tem que considerar, a gente está no aeroporto agora que a gente tem um banheiro também que teve que O aeroporto de colocar. Cuiabá agora tá com um banheiro O de para Recife, colostomizados. Eu o de não Recife sabia. também está como padrão agora deles, então também a gente tem que seguir. Então também é algo que está vindo, né? Então, assim, a gente traz espaço família, mas também traz esse cuidado com inclusão de todos, na verdade, né? Então a gente tem que considerar a acessibilidade feminina, masculina, né? Que é por normativa mesmo, por regra, e eu preciso colocar também esse cuidado, assim, o que a gente tenta trazer mais de conforto, pensando, né, numa residência, né, em tudo. Mas na clínica a gente pensa em quais materiais utilizar. A iluminação também a gente pode trabalhar, né, com uma potência um pouco menor, né? Então a gente trabalha, obviamente, isso pensando numa quimioterapia. Mas se eu tenho uma cirurgia, eu já vou ter que trabalhar com uma iluminação maior. Então, assim, tem que trabalhar com uma iluminação central. É ali que eu preciso de iluminação, eu não posso ter sombra. Então, acho que todo esse cuidado vai depender muito do que vai ser utilizado, né? E aí, em relação entrada, saída de lixo, acesso às pessoas, como que é essa rota de fuga, eu preciso de quartos a mais, o paciente passou mal, eu preciso de 3 leitos a cada tantos pacientes. Então, acho que esse cuidado, a arquitetura vai cuidando em relação a essa normativa, mas também eu acho que acolhendo, né, assim, com o material, com a iluminação, com a cor, que a gente tinha falado, para atender esse paciente, né? Pra atender essas pessoas que ali usufruem. Bacana isso daí. É muita coisa pra pensar, pra montar, né? Acho que é por isso que é um desafio muito grande do Só hospital. fazer um projetinho. É igual, igual quando falar, pede. né? Lê a receita. Só dá uma olhadinha nesse desenho. Só dá uma Mas olhadinha isso é nesse muito desenho. legal, né? Isso da gente ver o quanto os saberes são múltiplos, né? Sim. Que ninguém detém todo o conhecimento Não. de nada. Então, a gente É. precisa de uma engrenagem. Imagina, né? O tanto de coisa que precisa para um hospital funcionar. Começa lá do projeto do arquiteto, que tem que estudar tudo isso, né? Aí construir, depois execução, né? Para tudo. Sim, aí tem aprovação Anvisa, aprovação de prefeitura, enfim, tem vários outros Alvará. alvará que a gente precisa liberar. Então, Interessante assim, também, você tem que saber quantos pacientes você quer ter o atendimento naquela hora pra saber quantas poltronas, quantas salas, quantos tamanho leitos, da qual sala. tamanho. É muita coisa a se pensar, por isso que eu acho que realmente é um desafio o projeto de uma clínica, o projeto de um hospital, porque é muito detalhe, né? A gente tá falando da luz, do cheiro, da poltrona, qual material, mas assim, eu tenho que saber quantas pessoas vão ser atendidas aqui, porque dependendo, tipo, a legislação fala que tem que ter 3 leitos para um paciente, tantos pacientes, tantas poltronas para tantos pacientes, então assim, E tem se há uma tudo isso, né? perspectiva futura de aumentar ou não, né? Pra saber se aquele justo. coisa você Espaço fez. comporta. E questão da acessibilidade, né? Então, assim, tem que considerar que vai ter uma maca, Acessibilidade, né? Então tem que ter essa circulação, tem que pensar numa cadeira de roda. Com a Flávia eu que vai ter entendi o quanto é difícil você fazer uma rampa. Não é? Nossa. Não é um puxadinho, né? Não, é Tem que porque pra você planejar. subir tanto, você tem que andar tanto, tipo assim, a rampa... 2,40, eu preciso subir 20 centímetros. Cara. Uma acessibilidade. Às vezes vai colocar 20 centímetros, eu tenho que trazer essa rampa de 2,40. Então, assim, é um acesso que precisa e você precisa Então, ter isso essa precisa questão ser validado precocemente. E depois né? de todo o projeto, você tem que ter o engenheiro que vai executar isso muito bem. Vai fazer toda a parte. Aí tem a parte de climatização, a gente vem com a parte de acústica também. Então, assim, dá pra fazer um leque aqui. Nossa. Como vocês, né? Pra chegar na quimioterapia, passa pela enfermagem, passa pela farmácia. Sim. Então, assim, realmente a gente depende de outras pessoas e tudo é um aprendizado também, assim, né? A gente vai aprendendo, né, das salas que a gente já tá na 26ª e sempre tem algo novo, né? Do uso da pessoa. Então, assim, a gente vai
arquitetura ela vai se adaptando e ela vai mudando, obviamente, às vezes é mudando. O minimalismo, falando assim, era algo, tudo muito clean, tudo, né? Agora não, as pessoas estão pensando nessa memória afetiva, então tá o maximalismo, né? A gente vem com estampa, vem com cor, vem com vida. Eu acho muito interessante porque é algo que a gente vai trazendo com a nossa identidade, né? A gente tem nosso cantinho, que é da nossa família, né? De presentes, né? Que o presente do Gabriel, que é 20 anos, o pai dele, né? Que já faleceu faz anos, então, assim, ele tem aquela memória afetiva, tem a máquina de a calcular. máquina de calcular, não, é falar do batismo, né? Que você Tem a cuba do meu cuba batismo. do batismo, né? Tem o meu banquinho. Tem o seu banquinho que a Antonella ama. Então, assim, e a gente tem um espaço que quando a gente viaja, a gente traz. Então, literalmente, a gente deixou vazio para ali crescer. A cada viagem a gente tem. Então, assim, não necessariamente uma casa, uma clínica tem que estar com tudo impecável no lugar. Não, a gente tem que trazer também essa memória, pensando numa residência, né? Numa clínica, mas a gente teve aquele canto que é o nosso canto das viagens. Então, tem significado, né? Que tem um significado, exatamente. Então, eu acho, de certa forma, a arquitetura é muito parecida com a medicina. Não sei se vocês vão concordar comigo. Porque, assim, vamos colocar como colocar o paciente como um cliente. E o cliente do arquiteto, da arquiteta, ele chega com as suas angústias, seus desejos, suas expectativas, e tudo aquilo são ideias ou sentimentos. Ele vai falar tudo aquilo, vai discorrer. Você tem que fazer as perguntas certas. A gente faz uma anamnese. A gente compila tudo aquilo que foi dado, faz um diagnóstico e entrega. A gente entrega um tratamento. Sim. Ou se precisa fazer exame ou não. E o arquiteto é mais ou menos, aproxima muito, porque você chega com seus sonhos, suas angústias, seus desejos, você não sabe se aquilo vai dar certo, se não vai dar. É um sonho, é uma ideia. O arquiteto compila com as perguntas que ele faz, com a anamnese dele, e te entrega um projeto. Personalizado. E dando um gancho, né? Igual o tratamento, tem que ser personalizado. Exatamente. E dando um gancho, assim, e às vezes você acha, falando dos nossos dois lados aqui, né? Que o resultado vai ser esse. E às vezes, assim, eu vou falar de uma reforma. Às vezes tem um cano no meio da parede que você ia derrubar. É o tratamento tem um que às vezes você achou que dá certo. Você vai ter. Tem uma viga que não deu pra subir esse pé direito. Tem uma parede torta. Sempre tem. Então, assim, às vezes você acha, não, a gente vai fazer isso, né? Pensando do lado de vocês, o tratamento, tal, chegar aqui. E às vezes vai ser essa a expectativa, né? Outra é a realidade do que... Então, que às vezes quebra as pernas. Efetivamente vai acontecer aí. Justamente. É isso aí, galera. Acho que senão vai ficar o Big Podcast. Flávia, suas considerações finais. Não, eu tô muito feliz de estar aqui. Tô muito orgulhosa de vocês. Acho que sempre a gente reposta e coloca aqui o orgulho, né, dos maridos. E eu tô, assim, acho que o que vocês estão trazendo, né, eu recebo de gente, assim, amigos, família, mandam, tá muito legal o podcast, é muito leve, é muito fácil, né, a forma que vocês falam, acho que com clareza, eu acho que também desmistificar essa questão do câncer, falando pelo lado leigo aqui, né, como arquiteta, como outros profissionais, eu acho que vocês falam para pessoas, eu acho que não só o paciente, mas eu acho que para as pessoas também entenderem isso, né? Acho que já veio falar do luto, já veio falar do bem-estar, acho que a importância da saúde mental, né, para esses pacientes, então eu estou muito feliz por agregar aqui, né, por estar nesse 1 ano de podcast, a gente está aqui nos bastidores, né, a gente está aqui, a agenda, eu marco as agendas, eu marco vou falar aqui agora que eu sou a parte do marketing, mentira. Mas, assim, acho que ver e mostrar, eu acho que é muito legal o que vocês têm para agregar, né? Para passar para todo mundo como lidar com, acho que não é fácil, não tenho noção, mas, assim, não tenho algo tão perto, mas acho que é muito importante. E trazer isso com mais leveza, né? Acho que tentar trazer mais leveza, né? Da mesma forma que eu tento trazer, obviamente, né, a arquitetura, como a gente falou muito, trazer algo que venha deixar o cliente feliz. Eu acho que, assim, a minha é a satisfação, né, do cliente, então, resultado feliz, eu fico feliz realmente, cada projeto eu chego ali e falo, nossa, deu certo, né, apesar de todos os desafios, deu certo. E eu acho que para vocês também, sabe, ter aqui esse projeto de vocês, eu acho que ainda vai crescer muito, eu acho que tem muita coisa para vocês. Amém. E obrigada pelo convite. Acho que vai ter novidades ano que vem, né, espero que tenha. E para aqueles que querem conhecer seu projeto,
ver seu portfólio, onde que eles te encontram? No Instagram, Flávia França Arquitetura, tá? Flávia Franca Arquitetura. Tem ali projetos, né? Tem todas as postagens em relação ao acompanhamento de obra, projetos comerciais, residenciais. Aí pode me seguir no Flávia Franca Arquitetura. Mariana, suas considerações finais, onde os pacientes podem te encontrar, aqueles que estão com dúvidas sobre sua saúde mental. Eu acho que as nossas especialidades, elas, né, estão aí muito intercambiáveis dentro das necessidades dos pacientes de vocês. Então, estou muito feliz, assim, com o convite, com o projeto, porque eu acho que a informação, ela também salva vidas, né? Então, poder desmistificar o câncer, mostrar que não é esse tabu, né? Que as pessoas pensam, que existem possibilidades, né? E que existem profissionais competentes, como eu acho que a gente é suspeita para falar, mas que a gente sabe que vocês são, que estão ali preparados para dar o suporte para esses pacientes. E convidar os pacientes oncológicos e familiares também, que eu acho que é muito importante, para que eles cuidem também da saúde mental, né? Porque não adianta nada você tratar o câncer, vencer o câncer e no final você não ter saúde mental para lidar com, né, com a vida que você recuperou aí. Sim. Então eu acho que é um convite para tratar a saúde mental. E quem quiser me encontrar, né, eu atendo na clínica Le Psique. E no meu Instagram é doutora Mariana Moura Oficial. Então, dúvidas a respeito aí de saúde mental, tratamento, tudo que a gente puder agregar e também desmistificar a saúde mental, que também, como câncer, é um tabu muito grande. Com certeza. E esperamos vê-los no Fantástico, né? Algum dia, na Globo, assim. Que esse podcast cada vez mais, né, frutifique, traga informação de qualidade para as pessoas, traga relevância para a sociedade. Muitas coisas precisam ser ditas e muitas vezes não são. Então, acho que nós, médicos, termos esses espaços de fala é cada vez mais importante para trazer discernimento aí para a população. Legal, né? Juliano, suas considerações finais. Eu depois de 2 falas bonitas aqui, acho que não quero estragar muita coisa, mas eu agradeço muito as duas estarem aqui, né? Um episódio comemorativo, 1 ano do projeto. Como você falou, nós apresentamos nossas mães no 2º episódio, agora estamos apresentando nossas esposas. Fico muito feliz, vocês explicaram muito bem é difícil falar, a Mariana falou sobre a questão de psiquiatria, essa intercambiável, realmente eu acho que o paciente oncológico ele é multidisciplinar, como já falamos aqui no episódio. Ele é um paciente que precisa do oncologista, mas precisa do psiquiatra, do psicólogo, do cirurgião, do radio-oncologista, enfermeiro, dentista, Você vai esquecer de alguém. fisioterapeuta, farmacêutico, da secretária. Precisa até do seu João lá, Ele precisa ser bem recebido desde o estacionamento. do estacionamento. Então, assim, tem tudo isso. E acho que é legal esse gancho de toda a multidisciplinariedade do paciente, porque aí entra também a arquitetura. Porque na arquitetura nós precisamos de ter todo esse pensamento do projeto para a clínica ficar bem, para atender bem o cliente, né? Que é o nosso paciente. Eu só tenho a agradecer às duas, a Flávia principalmente, mas não mais importante do que a Mari, porque nós só estamos aqui hoje porque vocês nos incentivaram muito. E se a gente caminha a cada dia é porque a gente sabe que a gente tem uma estrutura familiar importante e que nos apoia nesse projeto. Acho que isso aqui só caminha. A gente está engatinhando ainda. Mas né, só caminha Juliana? por causa delas. Mas só começou por conta de vocês, de todo o apoio que vocês nos dão. Flávia como minha esposa, Mari como uma amiga do coração que eu tenho muito grande. Sou muito feliz por fazer parte do ciclo de amizade, de vocês estarem no meu ciclo de amizade, frequentarem a nossa casa, nós frequentarmos a sua casa ainda não. Vocês já foram lá, não. Mas assim, muito obrigado mesmo, de coração, de verdade mesmo. Eu não vou nem
me alongar muito, porque vou começar a chover no molhado e ficar repetitivo. Então, obrigado mesmo, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por virem falar tão bem sobre assuntos que vocês dominam tão bem. Duas profissionais extremamente capacitadas, que cresceram dentro da sua profissão, são exemplos para profissionais que vêm nascendo na profissão de vocês e têm potencial já muito consolidado a nível nacional. Mari dando palestras para fora, Flávia fazendo projetos fora de Cuiabá. Então, assim, eu tenho muito orgulho de vocês. Parabéns por cada coisa que vocês construíram e muito obrigado pela essa força e estrutura que vocês nos dão. Obrigado mesmo. E a todos vocês que nos assistem, nos escutam, muito obrigado por mais essa participação nesse projeto. Sigam-nos no Instagram, Dr. Gabriel Zanardo. Dr. Juliano Castiglione. Estamos também no YouTube com Do Outro Lado da Mesa, também no Spotify com Do Outro Lado da Mesa. Nos sigam, ativem o sininho para receber as notificações, curtam, nos deem feedback e... O feedback é muito importante, que a gente sempre escuta aqui. Normalmente a gente lê. Juliano, não ia deixar passar. Desculpa, a brincadeira. E nos ajudem a montar novas pautas que sejam interessantes para cada um de vocês, que a gente consiga cada vez mais acrescentar informações na vida de cada um. Um abraço a todos e até o próximo episódio, até o ano que vem. Feliz Natal e um bom ano novo. Até mais, gente. Feliz Natal e um próspero ano novo.